Céu se der.
Quem está empolgada com uma possível saída de Salles é a senadora A graça e a paz, povo de Deus. Vamos colocar em pé, queridos. Nós nos reunimos nesta manhã de domingo para cultuar ao Senhor. Nós oferecemos o que temos de melhor para o Senhor. O nosso melhor culto ao Senhor é a obediência. Que a nossa expressão seja fruto, nossa expressão nessa manhã seja fruto da nossa obediência ao Senhor. O salmista Asaf, no capítulo 73, ele diz ao Senhor: tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Mas para mim bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Amém? Oremos ao Senhor. Nosso Deus, Pai Santo, como igreja do Senhor, nos reunimos no templo nesta manhã de domingo. Outros irmãos, outras tantas pessoas, ó Pai, também participando deste culto através do Facebook. Nós estamos reunidos no mesmo Espírito para dizer que o Senhor é bom, o teu amor é leal e as tuas misericórdias não têm fim. Para dizer, ó Pai, que nós queremos te servir enquanto vivermos. Precisamos, ó Deus, a cada dia ser alimentado pela tua palavra, sustentado pela tua misericórdia. Nós precisamos, ó Pai, nos sentir seguros pela tua presença. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Obrigado por tão grande salvação, pelo pão de cada dia. Obrigado pela comunhão com os irmãos. Obrigado pela família, pelo teto. Obrigado, ó Deus, porque apesar da tua glória, o Senhor se importa conosco, ó Pai. Estamos aqui, ó Pai, e declaramos em alto e bom som que o Senhor é santo, que o Senhor é amor, é a nossa paz, és tudo em nós. Em nome de Jesus, nós oferecemos este culto ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, igreja.
igreja que a Ele a glória. A Ele a glória. Sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Sejamos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida, porque mesmo não entendendo, Ele sabe o que está fazendo e pode ter certeza, meu irmão, que é o melhor para você. Se apegue no Senhor, ore todos os dias e busque a presença dEle para a sua vida, porque Ele está cuidando de você. Amém. Com
contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Obrigado, Senhor, por este momento, Pai, em que podemos te adorar, Deus. Oh, Pai, receba o nosso louvor, Pai, a nossa adoração, Deus, pois foi para isso que fomos criados, Senhor. E é isso que queremos fazer, Deus, te honrar, Senhor, te obedecer, Pai, e te louvar, Deus. Receba, Pai, todo o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, meu povo. Os amados podem se assentar. É como cantamos, queremos o teu nome engrandecer. O que nós lemos no início do culto, no Salmo 73, quando o salmista diz que não tem outro bem além do Senhor, e que ele declara que bom é estar perto de Deus, pois ele fez do soberano Senhor o seu refúgio. E ele diz: proclamarei todos os teus feitos. Que tenhamos sempre essa expressão de proclamar
os feitos do Senhor. Os apóstolos disseram: não podemos nos calar diante daquilo que temos visto e ouvido. Os feitos do Senhor são conhecidos na terra, muitos deles pelas bocas dos seus servos. Nós somos responsáveis por proclamar os feitos do Senhor. Amém? Nós temos a intenção de, no primeiro domingo de junho, retornarmos os cultos às noites de domingo. Então nós temos mais a semana que vem de manhã, e aí já no próximo, no primeiro domingo de junho à noite. E aí nós estamos vendo o horário, vamos precisar começar um pouco mais cedo que de costume, e nós vamos nos comunicando, ok? Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos e depois nós vamos pregar a partir desse texto. O tema da mensagem nesta manhã é: mantenha o pensamento nas coisas do alto. E a nossa expectativa deve ser nutrido por esta palavra, edificados através da palavra do Senhor. Colossenses 3, a partir do primeiro versículo. O texto diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Amém? Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Primeiro, o apóstolo diz que nós devemos procurar as coisas do alto, e depois ele diz que nós devemos manter o pensamento nas coisas do alto. O que significa procurar as coisas que são do alto? Bem, é viver na terra conectado com o céu. Isso é para você procurar as coisas do alto, porque você está na terra querendo essa conexão, viver conectado com o céu. Então nós estamos diante de um grande desafio. Por quê? Porque o salmista diz no capítulo 103, Salmo 103, no versículo 14, diz que Deus sabe do que somos formados, e Ele se lembra do que somos pó. Então nós fomos formados do pó da terra. Não somente fomos formados do pó da terra, nós estamos na terra. Daí você imagine se é um desafio ou não, manter-nos conectados com o céu. Se nós somos formados da terra e estamos na terra, a tendência é nós nos conectarmos 100% com as coisas da terra, porque fomos criados do pó da terra e estamos na terra. Então essa é a tendência, e é o que nós vimos. O que nós vimos são as coisas da terra, é o que nós vimos com os nossos olhos físicos. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: não atentando nós para as coisas que se veem. Mas como não atentar para as coisas que se veem? Se nós somos do pó da terra, fomos formados do pó da terra, habitamos na terra, e é o que vemos com os nossos olhos naturais, são as coisas da terra. Como não atentar para essas coisas?
Então é um desafio. O apóstolo disse aos Coríntios que não devemos atentar para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Provérbios capítulo 23, versículo 5 diz: porventura fitará os olhos naquilo que não é nada? O que acontece é que as coisas da terra, para quem é da terra, habita na terra, vê as coisas da terra são tudo, ou representa tudo. Mas de repente o sábio diz que nós não devemos fitar os olhos naquilo que não é nada. Não é nada mediante as coisas do céu. Quando diz que as coisas da terra não representam nada, obviamente que a comparação é com as coisas do céu. Então nós precisamos de olhos espirituais para ver as coisas do céu, pensarmos nas coisas do céu e manter-nos conectados com o céu. 1 João capítulo 2, versículos 15 e 16 diz: não ame o mundo nem o que neles há. Como não amar o mundo? Aí o texto diz de cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. Ele diz: isso não vem de Deus, é do mundo. Então, portanto, pensar nas coisas do mundo, acabamos muitas vezes perdendo a conexão com as coisas do alto. Então nós temos esse desafio: interagir com o alto, sabendo que as coisas do alto são eternas e as coisas da terra são temporais. São as coisas terrenas que nos deixam inquietos, não são as coisas do céu que nos deixam inquietos. São as coisas terrenas, são os nossos maus desejos, os nossos maus pensamentos, as cobiças, as enfermidades, as competições, os sentimentos facciosos, a ansiedade. São essas e outras coisas que geram aflições em nós, não são as coisas do alto. Significa que quanto mais aflições são geradas em nós, e isso pode ser claramente resultado do quanto estamos conectados com o céu, ou quanto mais somos submetidos ou vencidos pelas adversidades, situações que a realidade da vida nos apresenta. É porque precisamos nos conectar mais com os céus. Não estou dizendo que se você estiver na terra conectado com o céu, você não sofrerá aflições. Até mesmo porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O que eu estou dizendo é: se nós não estivermos conectados com os céus, nós não teremos o bom ânimo nas aflições. As aflições são certas, por isso nós precisamos estar conectados com os céus, para ter esse bom ânimo, para superarmos as aflições. Então a orientação é procurar as coisas que são do alto. Eu me lembro do profeta Jeremias, em Lamentações, no capítulo 3, versículos 19 a 24, onde ele diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo. A minha alma desfalece dentro de mim. O que é isso? Quando ele diz: lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar, a minha alma desfalece dentro de mim, ele está falando de coisas da terra, do que ele está sofrendo por causa da terra. Agora, logo em seguida ele diz: todavia, lembro-me do que
pode me dar esperança. O que é isso? Um olhar para o alto. Então as aflições são da terra, mas quando ele olha para o alto, no meio das aflições, ele diz: isso me dá esperança. Olhar para o alto, olhar para o céu, olhar para Deus, me dar esperança no meio das aflições, porque graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Por isso digo a mim mesmo, ele que estava aflito, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O que acontece é que muitos põem todas as suas fichas, depositam todas as suas fichas, toda a sua esperança nas coisas da terra. Só consegue ver o natural, nada de sobrenatural, nada de espiritual. Vive o tempo todo numa realidade temporal, nada de atemporal, nada de expectativa eterna. O profeta ficou afligido, a ponto de dizer: a minha alma desfalece dentro de mim, desfalecido. Mas quando eu olho para o alto, eu tenho esperança. Aleluia. É um desafio. Nós que vivemos na terra, nossa matéria é da terra, estarmos conectados com o alto. Paulo disse aos Filipenses: irmãos, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus. Não ande ansiosos. Nós ficamos ansiosos, mas não somos obrigados a andar ansiosos. Todas as vezes que nos sentimos ansiosos, a primeira instrução é para não ficarmos ansiosos. Jesus, no Sermão do Monte: não fique ansioso por coisa alguma. Mas ele sabe que ficaríamos. E aí vem Tiago, o apóstolo, e diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Então nós ficamos, mas não devemos viver ansioso. Ansiedade não pode ser um estado perene. Pode nos assaltar de vez em quando, mas nós sabemos o que fazer com a ansiedade: levar ela ao altar do Senhor, lançar a nossa ansiedade no altar do Senhor, olhar para o alto, com oração, com súplica e também com ações de graças. E qual é o resultado disso? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. É disso que precisamos, da paz de Deus. É disso que precisamos. Nós precisamos que o nosso coração, que a nossa mente esteja guardada em Cristo Jesus. É um ambiente de paz, é um ambiente de segurança. Quando nós olhamos para o alto, o Senhor nos dá paz, mesmo em meio às lutas. A nossa esperança é renovada, porque quando olhamos para o alto, a conclusão que nós chegamos é essa, de que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. Então é um desafio procurar as coisas que são do alto. Se bem soubéssemos, procuraríamos menos as coisas da terra e mais as coisas do alto. Um outro desafio, além de procurar as coisas que são do alto, é manter o pensamento nas coisas do alto. Devemos procurar e devemos manter o pensamento nas coisas do alto. No Salmo 73, nós vemos aqui o que acontece quando pensamos nas coisas do alto. O salmista, ele começa com as seguintes palavras: certamente Deus é bom para mim, para os puros de coração. E no versículo 28 ele diz assim: mas para mim bom é estar perto de Deus, fiz do soberano Senhor meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Então veja só, o seu pensamento e os seus olhos estão no alto.
E qual é a conclusão que ele chega? Deus é bom. Essa é a conclusão daquele cujo pensamento e olhos estão no alto. É de que Deus é bom, de que é bom estar perto de Deus. É bom, é seguro fazer do soberano o nosso refúgio. Essa é a conclusão dele. Mas de repente ele dá uma oscilada, tira os seus olhos e pensamento do alto e direciona os seus olhos e pensamentos para a terra. Quando ele começa a olhar ao seu redor, então ele diz assim: os meus pés quase tropeçaram. Versículo 2: por pouco não escorreguei. Por quê? Versículo 3: tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade dos ímpios. Então, quando ele tira os seus olhos de Deus e começa a olhar as circunstâncias ao seu redor, ele vê que aquela pessoa que não ama a Deus, aquela pessoa que não teme a Deus, está prosperando. Então ele diz que foi tomado por um sentimento de inveja. Como é que ele prospera? Como é que ele está batendo de carrão e eu de bicicleta? Tem alguma coisa errada nisso. Como é que ele tem uma mansão e eu não? Como é que ele viaja muito e eu nada? Trabalho e nada. O que acontece? Ele disse: eu tive inveja. Versículo 13, ele chega a dizer: então foi inútil manter puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. O que ele está dizendo com isso? É inútil servir ao Senhor. É inútil servir ao Senhor. O dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Aí versículo 16 ele diz: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Olha só o que acontece quando tiramos os olhos do alto e começamos a olhar as coisas ao nosso redor. Foi o que aconteceu também com os discípulos. Aí é claro que os holofotes aqui estão para Pedro, em Mateus capítulo 14, versículos 25 a 30. Os discípulos estavam no barco e de repente, à noite, Jesus Cristo vem andando sobre as águas em direção ao barco. A Bíblia diz que era alta madrugada e diz que quando os discípulos viram andando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Veja só, eles não têm olhos espirituais, eles não estão olhando para o alto, eles estão olhando para as circunstâncias. Eles estão olhando, eles olham para o espiritual e confundem com o fantasma. Não tem olhos espirituais, gritaram de medo. Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, uma expressão de dúvida, se és tu, de que ainda quer a garantia de que é Jesus quem está ali, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Olhar espiritual. Observa a oscilação. Ora grita de medo, ora anda sobre as águas. Pedro. De repente, no versículo seguinte, ele olha para a força do vento e ele fica com medo novamente e começa a afundar e começa a gritar novamente: Senhor, salva-me, salva-me, Senhor. Quantas vezes agimos assim? Quantas vezes estamos bem focados na nossa busca constante pelo Senhor, cheios de certeza e também de garantia de que o Senhor é bom, de que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, de que Ele é socorro bem presente em tempos de angústia. Quantas vezes
pessoas estão seguras do seu relacionamento com Deus. Daqui a pouco dá uma desfalecida, porque começou a olhar para a terra, para os prazeres da carne, começou a olhar para a prosperidade dos ímpios, começou a ver tantas coisas que ele não desejava e tantas coisas que ele tanto almejava ver. E aí ele perde a visão, tira os seus olhos do céu, perde a visão do espiritual, começa a ver somente o natural. Quantos foram criados na doutrina desde pequenininho, vai chegando na adolescência, aquela explosão de hormônios, daqui a pouco começa a olhar para as coisas da terra, para os prazeres desta vida. Daqui a pouco já não reconhece mais o espiritual, já não reconhece mais Jesus nem a sua doutrina, começa a confundir Jesus como um fantasma, algo que não existe, que não é real. Quantas pessoas já se desviaram dos caminhos do Senhor, embora tivessem sido muito bem doutrinadas no caminho, porque tiraram os olhos do céu e começaram a olhar para a terra. A Bíblia diz que nós devemos procurar as coisas do alto e manter o pensamento nas coisas do alto. O que acontece quando você mantém o pensamento na coisa do alto? Vamos voltar para Asaf, Salmo 73. A partir do versículo 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus. Aquele que estava com inveja dos ímpios, porque eles estavam prosperando. Então, num determinado momento da sua reflexão, ele diz assim: entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. A atitude dele para com Deus. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honra. A quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais além desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do Senhor o soberano meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Aleluia. Ele diz: eu estava olhando para o alto, com certeza de que Deus é bom. Tirei os olhos do alto, olhei para ao meu redor, vi os ímpios prosperar, tive inveja, fiquei revoltado com isso, porque ele estava prosperando e eu não. Eu estava escorregando, quando de repente resolvi olhar para o alto de novo. Aí eu olho para o alto de novo e vejo qual é o fim dos ímpios, e que Deus me dirige com os seus conselhos, sim, e que depois me receberás com honra. Aleluia. Deus te receberá com honra, meu irmão. Você pode passar maus dias aqui, mas não perca a esperança no Senhor. Não tire os seus olhos nem os seus pensamentos do alto, porque Deus te receberá com honra. Glória a Deus. O teu coração, o teu corpo pode até fraquejar, mas tenha a garantia de que Deus é a sua força, de que Ele é a sua herança para sempre. Aleluia. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel, em determinado momento da história, houve uma opressão dos midianitas contra os israelitas, dos filisteus, aliás, contra os israelitas. E a Bíblia diz que um guerreiro chamado Golias, do grupo dos filisteus,
ele veio até o acampamento. A Bíblia diz que ele tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. Só a couraça do guerreiro pesava 60 quilos. Nas pernas usava candeleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida como de lançadeira de tecelão. A sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Esse gigante Golias, ele parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, a Bíblia diz que Saul, que era o rei, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Irmãos, o maior homem no exército de Israel era o rei Saul. Lembra quando ele foi escolhido como rei? A Bíblia diz que dos ombros para cima ele sobressaía aos demais. Era o homem mais alto. Então, se tinha alguém ali que poderia se apresentar para lutar contra o gigante, era Saul. A Bíblia diz que Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Todos vocês sabem da história de Saul, como ele já havia se distanciado de Deus, como ele já havia tirado os seus olhos do alto, como ele já confiava na sua própria sabedoria, na força do seu braço, nas suas habilidades, no seu exército, naquilo que ele havia conquistado, como ele já confiava em si mesmo. Ele tirou os olhos do alto. É o risco que corremos quando tiramos os olhos do alto e passamos a confiar em nós mesmos. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, mas bendito o homem cujo Deus é a sua força, cujo Deus é o Senhor. Enquanto o gigante desafiava o exército de Israel, aparece um menino nas trincheiras de guerra que não foi para guerrear. Ele foi apenas levar comida para os seus irmãos que eram soldados. Era Davi. E ele escuta a prepotência do gigante filisteu, do gigante Golias. O que acontece é que esse menino Davi, que era pastor de poucas ovelhas do seu pai, ele tinha uma conexão com o alto incrível. A Bíblia diz que ele enfrentou o urso e o leão para defender as ovelhas de seu pai. Quando ele escuta o desafio do gigante, ele questiona: quem é este que não tem a marca do Deus vivo e desafia o exército do Deus vivo? Quem é este? Olha só, a ótica de alguém cujo pensamento está no alto. Ele não está desafiando o exército, qualquer exército. Ele não está desafiando os meus irmãos. Ele não está desafiando apenas o rei. Ele está desafiando o próprio Deus. Porque tudo aqui pertence a Deus. E ele se apresenta para a peleja. Saul disse: é impossível. Você é muito jovem. Você não é guerreiro. Sem chance. Davi vai justificar: o que é isso, rei? Eu já enfrentei urso e leão para defender as ovelhas do meu pai, e não será diferente contra esse gigante. Ele cairá. Então o rei dá-lhe as suas vestimentas, a sua armadura para Davi. A Bíblia diz que ao colocar aquela armadura em Davi, ele tenta andar e não consegue andar, até mesmo porque Saul era muito grande.
Ele não conseguiu andar com aquilo, dispensa a armadura e vai para a peleja com a fé. E na medida que o gigante se aproxima, ele declara: tu vens a mim com varas e paus, mas eu vou a ti. Olha só o pensamento no alto: mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus a quem eu sirvo te entregará nas minhas mãos. E foi o que aconteceu. Como nós somos desafiados diariamente a procurar as coisas do alto, a manter o nosso pensamento nas coisas do alto, a tirar o nosso foco da terra e buscar as coisas do alto. O que acontece é que, se nós não tivermos cuidado, nós vamos investir tudo na terra. Tudo aqui é efêmero, passageiro. Mas às vezes vivemos aqui como se não fosse, como se a eternidade fosse aqui, como se tudo aquilo que nós adquirimos, conquistamos aqui não fosse perecível. Nós devemos procurar as coisas do alto. É lá que está o nosso tesouro, e o nosso coração deve estar lá. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. O seu tesouro está no céu, meu irmão e minha irmã. É no céu que está o nosso tesouro. Olhemos para o alto, queridos. A Bíblia diz que no tempo do rei Josafá, Judá foi oprimido pelos moabitas, amonitas e alguns meunitas, e entraram em guerra contra Josafá. Então veio as informações até Josafá: Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está pertinho, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Aí Josafá ficou alarmado, porque está vindo uma aliança de exército pelejar contra ele, muito bem aparelhado. Ele ficou alarmado. Mas só que Josafá, ele decidiu consultar o Senhor. Olha só, olhar no alto, pensamento no céu. Está vindo uma aliança de exército lutar contra você. Mas ele foi consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Todo Judá se reuniu, olhando para o alto, buscando a ajuda do Senhor. Senhor, olha para nós. A Bíblia diz que Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Está vendo? A ótica de Josafá era a mesma de Davi. O que me faz entender, ele não está me desafiando, ele está desafiando o Senhor. Ninguém pode opor-se ao Senhor. Ele continua no versículo 12 ao 14: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. É isso, irmãos, é isso que precisamos fazer: voltar os nossos olhos para o Senhor e manter os nossos olhos voltados para o Senhor, manter o nosso pensamento nas coisas do alto. Diante das impossibilidades, saiba que nós não há nada impossível para o nosso Deus. Diante da enfermidade, saiba que o nome dele também é Jeová Rafá, o Deus da cura. Saiba que há poder de cura no sangue de Jesus.
diante de uma quebra de relacionamento, saiba que Ele veio para unir os povos. Ele veio derrubar a parede de inimizade entre as pessoas. Em tempos de crise financeira, saiba que Ele é dono do ouro, da prata e do bronze. Lembra da experiência de Davi? Fui moço, agora sou jovem. Fui jovem, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Olhe para o alto. Os nossos olhos precisam estar no alto. Nós precisamos manter o pensamento nas coisas do alto. Não podemos deixar-nos distrair com as coisas que nos cercam, sejam os prazeres desta vida, sejam as dificuldades que a realidade da vida nos apresenta. Não olhemos para o tamanho do gigante, olhemos para a grandeza de Deus, com confiança de que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos e além daquilo que nós pedimos. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e os seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. As mães com seus filhos no colo, em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre o profeta Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trisneto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E o profeta disse: vocês não precisarão lutar, o Senhor pelejará por vocês. E o que aconteceu? Josafá entendeu. Então ele chamou os melhores cantores, tocadores, e começaram a tocar e a cantar e a exaltar o nome do Senhor. E enquanto o povo de Judá exaltava o nome do Senhor, a Bíblia diz que aquela aliança de exército, que houve uma confusão no meio daquela aliança de exército que havia se reunido para lutar contra Josafá e contra Judá. E eles se confundiram e começaram a pelejar entre si. E se derrotaram ali. Dessa forma eles foram vencidos. O Senhor confundiu o inimigo do seu povo. Há pelejas que nós não precisamos pelejar. Nós só precisamos procurar as coisas do alto e manter o nosso pensamento nas coisas do alto. Olho para os montes, de onde me virá o socorro, disse Davi. Não vem, não vem, dos montes não vem o teu socorro, também não vem do vale o teu socorro. O teu socorro não vem do homem. O Senhor pode usar o homem, mas não vem do homem. A origem não é o homem. O meu socorro vem do Senhor, quem fez os céus e a terra. No outro salmo ele disse: muitos confiam nos príncipes, outros confiam em cavalos, nomes, força, instrumentos de guerra. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, Ele não deixará vacilar o teu pé. Mantenha os teus olhos e o teu pensamento nas coisas do alto. Olhe para Deus. Não olhe as circunstâncias, não olhe as dificuldades ou as facilidades. Olhe para Deus. Ele é o nosso socorro bem presente em tempos de tribulação. Fica de pé, igreja do Deus vivo. Olha para o alto. Muito cuidado com as distrações. O inimigo, ele usa muitas distrações. Muitas distrações para nos tirar da presença de Deus. Usa muitas situações para duvidarmos do caráter provedor de Deus. Quando passares por uma situação extremamente difícil, saiba que ali você está sendo aperfeiçoado
e que é uma oportunidade para você aumentar a fé e a dependência de Deus. Entenda que Deus te receberá com honra. Entenda que Deus te receberá com honra. Jesus disse: trabalhai não somente pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Sabe o que acontece? Muitos ficam decepcionados e morrem, inclusive de decepção, porque trabalham somente pelo alimento material. Trabalha somente para esta vida, como se aqui fosse a eternidade. Quantas pregações nós temos escutado nos últimos 30 anos de felicidade plena na terra. São as mensagens de autoajuda. E alguns ousam dizer que se você passa por alguma aflição na vida, porque você não está sendo fiel ao Senhor. Isso não é verdade, querido. Quando nós abrimos as páginas sagradas da Escritura, todos, sem exceção, todos os servos do Senhor passaram por muitas dificuldades, mas o Senhor os livrou de todas elas e os recebeu com honra na glória eterna. Muitos ficam decepcionados porque estão juntando tesouros só na terra. Só na terra. Não estão trabalhando para viver aqui alguns anos, estão trabalhando para viver aqui eternamente. Não é assim, amados. Não é assim. Trabalhai não somente pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimente o teu espírito através da tua comunhão com o Pai, através da tua comunhão com o Filho e com o Espírito Santo. Viva nessa ardente expectativa de que o Senhor te receberá com honra na glória. Ele foi preparar-nos lugar e Ele virá outra vez, porque o grande desejo de Jesus é que um dia estejamos onde Ele está. Aleluia, nossa pátria é o céu. Mantenha o seu pensamento no alto. Enquanto aqui viver, o Senhor te sustentará, te guiará com os seus conselhos. E quando a nossa casa terrestre se desfizer, oh aleluia, nós temos uma mansão celestial. Glória a Jesus, que nos foi preparar essa mansão. Viva nessa esperança, Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Deus amado, porque quantas vezes nos deixamos distrair, quantas vezes tiramos os olhos do Senhor e começamos a olhar nas circunstâncias, quantas vezes somos distraídos pelos prazeres dessa vida, muitos deles pecaminosos que afastam da Tua presença. Meu Deus, meu Pai, nos perdoa, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque nesta manhã o Senhor nos chama para olharmos para o alto e manter os nossos pensamentos no Senhor que fez os céus e a terra. É o Senhor quem peleja por nós, ó Pai. Muito obrigado a Deus. O Senhor é o Deus da nossa provisão. O Senhor é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Queremos sim, ó Pai, manter o nosso pensamento no alto. Nos ajuda, Senhor Deus, em nossas fraquezas, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar o Senhor, igreja. Deus é maravilhoso. No céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus.
Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Oportunidade de depositar os dízimos e ofertas na urna. Nos céus, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Glória ao Senhor, Teu é o reino, Tua é a força, o poder e a majestade para sempre. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor, pelos Teus infinitos cuidados, pelo Teu grande amor para conosco. Obrigado, Senhor Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador, que se entregou por nós lá na cruz do Calvário, para que fôssemos reconciliados contigo. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, que nos consola no tempo de dificuldade, que nos fortalece. Obrigado, meu Deus amado, pelo Teu Espírito Santo, o nosso ajudador. Obrigado, Senhor Deus, por toda dádiva recebida, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor cuida do seu povo, sustenta com a tua fidelidade. Que o teu grande amor, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com o teu povo, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Tenha um excelente domingo em nome de Jesus.